Opa, começando aqui mais um Empreende Show, podcast feito para você, empreendedor, para falar quem é que dá show aqui na cidade de Osasco, na nossa região, e trazer aquelas pessoas que fazem com que o negócio aconteça aqui para todos nós. Estamos recebendo hoje, Paulo, uma pessoa muito legal, aliás, duas pessoas muito legais, né? Sim, o Rafael Lopes. É Lopes, não é Souza, depois ele vai explicar por quê. E o Dr. Fábio Nishimaro, que vai ser o nosso co-apresentador hoje aqui para falar sobre Mastermind. Todos sejam bem-vindos. Olha, Denis, é uma alegria, viu? Porque, assim, essa pauta aqui é interesse de muita gente, minha em especial, mas eu tenho certeza que você, que está nos assistindo, vai gostar muito. Então, você não pode sair antes e falar, ó, eu vou dar uma paradinha no programa, ou se está assistindo pelo YouTube, pelo nosso canal Empreende Show, né? Você para e depois volta a assistir, porque nós vamos falar sobre os mecanismos da mente, sobre coisas positivas, sobre atingir novos objetivos. É muito legal. Então, que legal. E para o seu benefício, hoje nós vamos aparecer pouco, né? Porque os dois aqui vão tomar conta do programa, eu não tenho dúvida. Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu? Olha, eu só não posso deixar, antes de começar, de falar do nosso grande parceiro Senac, que está aqui apoiando a gente também nesse projeto do Empreende Show. Esse programa em especial, um dos que o Senac está conosco, para falar do PSG, Programa Senac de Gratuidade. Ó, tá na hora de aproveitar as bolsas de estudo do programa PSG, Programa Senac de Gratuidade. São bolsas de estudo totalmente gratuitas para diversos cursos, tanto livres quanto técnicos. E o melhor, não tem prova nem vestibular. É só se inscrever, escolher o curso e focar apenas nos estudos. Quer saber mais? Com certeza o Senac é para você. Saiba mais e consulte as regras no site sp.senac.br/bolsas. Senac, é hora de você se formar e mais, indicar para aquela pessoa que você acha que vai se beneficiar disso também. Programa Senac de bolsas gratuitas. Vem para cá. Agora sim. Fabião, Dr. Fábio Nishimaro, você é nosso companheiro aqui de Empreende Show, já participou do nosso episódio 43 e hoje aqui está para co-apresentar, conversar com o nosso amigo Rafael. Seja bem-vindo. Então, primeiramente, eu sou um privilegiado, né? Segunda vez no Empreende Show, trazendo o Rafa aqui, que é uma pessoa maravilhosa. Eu falo que é um dos networkers melhores que eu conheço e com uma diferença, um coração gigante, viu? O Rafael realmente é uma pessoa que brilha, né? Brilha. Nós tivemos o contato ali no programa Lince, do Mastermind, e fiquei apaixonado pelas pessoas, fiquei apaixonado pela metodologia e conheci pessoas sensacionais. Aí eu falei para você, Denis, o Rafael tem que estar no Empreende Show. Então é uma satisfação enorme, Rafa, estarmos juntos aqui, porque assim, todo mundo fala em mudança de mindset. Sim, isso é verdade. Mas será que as pessoas conseguem realmente mudar o mindset? E esse programa realmente mudou, viu, Rafa? Esse programa fez a diferença e agora eu sei exatamente para onde eu vou, né? Muitas vezes a gente acha que sabe, mas agora eu tenho um propósito muito definido e aí eu acho que é uma das formas da nossa felicidade, né? Saber onde a gente quer chegar com um equilíbrio de vida, isso o programa também aborda bastante, porque não é só empresarial, certo. Eu acho que é um programa para a nossa vida. Legal. Então, assim, é tudo de bom e vamos compartilhar isso, né, Rafa? Pô, depois dessa só me resta dizer bem-vindo. Verdade. Que baita apresentação, bem-vindo, Rafa. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, em especial agradecer você, doutor. É um prazer compartilhar da vida com você como amigo. Um homem que é uma referência nos negócios, é uma referência como empresário, é alguém que por onde passa deixa um rastro de lealdade, de integridade, de honestidade. Então, obrigado mesmo pelo convite, obrigado pelas palavras, o sentimento e a gratidão e, claro, o carinho é recíproco. E eu tenho aqui a grande oportunidade de compartilhar com vocês sobre Napoleão Hill e sobre o Mastermind Brasil. Estou à disposição para, ao longo destes minutos, nós gastarmos o máximo de tempo compartilhando com quem nos assiste algo que realmente possa fazer a diferença, não só na sua vida, mas também nos seus negócios. Maravilha. Pô, o cara de rádio e televisão, hein, Paulo? Você vê que desenvoltura fantástica? Não, e depois a gente vai pedir para ele apresentar, como ele apresentar o programa dele, para dar uma palhinha aqui para nós, mas é uma alegria. Aí o Fábio estava dizendo, doutor Fábio, né? Eu vou deixar o doutor daqui para frente, o senhor, doutores, tá? Até para ficar mais gostoso aí para o nosso telespectador, internauta. Mas o Fábio estava dizendo exatamente do Ikigai, não é? Você saber... Ó, e depois eu vou
eu vou falar para você, eles vão falando e eu vou perguntando o que é esse tal do mindset aí. Começa explicando o que é isso, Fábio. Mindset é a mudança de chave, né? É você se encontrar. Eu acho que é você se encontrar. A gente está numa caminhada, muitas vezes a gente deixa o barco nos levar, a gente não conduz a nossa vida. E quando você faz essa mudança de chave, quando você tem o seu propósito definido, quando você sabe o que você quer, as coisas começam a se tornar muito mais simples. Né? O peso é menor, os obstáculos são menores. Né? Eu vou dar um exemplo meu. Hoje eu tenho um objetivo de vida. Legal. E uma das coisas que eu falo, tudo que possa me atrasar, eu não vou fazer. Né? Uma das coisas que a gente aprende na vida e é muito forte no Mastermind, uma das palavras mais poderosas para a gente crescer, muitas vezes é falar não. Verdade. Tá? E junto com isso eu vi uma reportagem de uma enfermeira que ela estava trabalhando com pacientes terminais. E um dos arrependimentos das pessoas eram aquelas pessoas que já estavam prestes a morrer e sabiam que iam morrer. Eu não vivi a minha vida. Então, a partir do momento que você tem esse propósito, você começa a viver a tua vida. Existe o que a gente chama da roda da vida, que eu achei sensacional. São 12, Rafa, acho que são 12. São 12 tópicos da sua vida que você tem que ter o equilíbrio. Então, você tendo o seu propósito, tendo aquela roda da vida, família, financeiro, trabalho, os amigos, a saúde, equilibrado, eu acho que a gente encontra a felicidade, né? E o Ikigai, eu acho que é exatamente isso, né? Fazer o que a gente gosta, sim, com um valor financeiro que nos permite ter uma vida gostosa. Legal. E ser bastante relevante, né, para a sociedade. E aí é o que o pessoal fala que é a felicidade, a fórmula da felicidade, né? É o que a gente procura. Muitas pessoas procuram, mas elas não vão encontrar. Por quê? Porque elas não se autoconhecem. E aí que eu acho que o curso fez muita diferença. Que a gente começa a olhar para a gente. E aí a gente se conhecendo, sabendo o que a gente quer, e aí realmente eu acho que está ali no sucesso. Denis, vai ser difícil eu deixar você falar hoje. Eu tô vendo. Esse é um assunto encantador. Eu já li Napoleão Hill, As Leis do Triunfo. Aliás, eu li há uns 10 anos. Realmente mudou a minha vida, viu, Rafa? Mudou a minha vida positivamente. E assim, eu me lembro bem, aliás, preciso reler. O Fábio falou do número 12. É um número cabalístico, né? Vamos começar a destrinchar o Mastermind pelo número 12? Você vai me dar pouca oportunidade de falar. Sim, você vai lá. Antes de começar efetivamente no tema, eu queria saber como é que um profissional de educação física que atuou na política também, foi conhecer Napoleão Hill e hoje está se dedicando a desenvolver pessoas através do Mastermind. Conta um pouco da sua história para eu não poder deixar de saber dessa parte primeiro. Eu acelerei muito. O conteúdo é muito bom. Estou empolgado, eu não pode perder o conteúdo. Vamos lá. É tão importante isso que vocês estavam comentando, que nós começamos a falar sobre mindset, sobre mudança de mentalidade. E há algo que todos os autores vão concordar, que é um ponto fundamental de transformação de qualquer história, da vida de qualquer pessoa. Que é o quê? É a tomada de consciência. Sim. A tomada de consciência. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu estou vivendo esta realidade. E dentro dessa tomada de consciência, o que é importante apresentar? Que 97% das pessoas, elas são conformes. Elas tendem a reproduzir reproduzir o comportamento do meio. Sim. Perfeito? Por isso o meio é tão fundamental, o meio que você está inserido é tão fundamental, porque o meio tem a mão invisível que a todos controla e comanda. Sim. Então, 97% das pessoas, elas são conformes, elas tendem a reproduzir o comportamento do meio, e 3% são inconformes. É aquele tipo de pessoa que toda família tem, que é a famosa ovelha negra. Ovelha negra, né? Sim. Esse é do contra, esse faz tudo diferente, por aí vai, né? É taxado desde muito cedo. E o que acontece? Eu sou um profissional de educação física, especializado em psicomotricidade humana e no treinamento de equipes de alta performance. Legal. Fui técnico de voleibol durante muitos anos, porém o voleibol me tirou da minha família. Tá. E isso para mim mexeu muito, muito, muito intimamente dentro de mim. Isso
me machucou demais. Sim. Meu filho, por exemplo, meu primeiro filho, Pedro, quando nasce, ele nasce numa segunda-feira, na terça eu estava na Você quadra. tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos, O um Pedro casal, o Pedro e a Mariana. Legal. E eu passei os primeiros 15 dias do Pedro viajando e jogando. Então houve um momento que eu disse, chega. Logo na volta do Pan-Americano do Rio em 2007, eu já tinha pedido um certo afastamento, fazia coisas pontuais dentro do voleibol, porque o esporte de competição me tirou da minha família durante as noites, Sim, sim. viajando ao longo dos finais de semana, e eu já não tinha mais prazer de estar fora e ter a minha família sozinha, ou enfim, não estar com eles. E aqui não cabe nenhum julgamento, né, ou juiz de valor, ou julgamento de valor, seja ele qual for, mas eu comecei a olhar para os meus pares, para os outros técnicos que estavam à minha volta. E assim, a maioria estava no 3º, 4º, 5º casamento, alguns já haviam até desistido do casamento efetivamente, porque estavam sempre fora de casa, sempre viajando. É muito difícil você estabelecer uma aliança com alguém, um compromisso com alguém, sendo que você está sempre fora de casa. Então, houve um momento em 2005, especificamente, por conta de uma crise financeira, que eu pedi, e aí vai da fé de cada um, mas foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu pedi para Deus um sinal de que de alguma maneira ele me ajudasse, e naquela semana em que eu fiz aquela oração, eu conheci o Dr. Fernando D'Águila. O Dr. Fernando D'Águila é um médico nutrólogo do hospital, hoje ele ainda atende no Hospital Ribeirão Pires, e aquele homem começou a estudar comigo o livro Quem Pensa Enriquece. Opa, aí começou. O livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, é o livro de desenvolvimento humano mais lido do século XX. Esse livro, dos 10 livros mais lidos da história da humanidade, o único livro de negócios é o Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, livro de 1937. Tá. É um livro espetacular. Você que não leu, leia. Eu tenho certeza que você vai ficar impactado por tudo que está escrito ali. Então, aquele conteúdo me marcou muito. E a minha vida passou a ser pautada por aquele conteúdo. As coisas foram avançando e em 2016 eu conheci, olha que loucura, né? Eu fui pegar minha esposa no aeroporto e havia um livro, eu comprei esse livro. Esse livro era do presidente da Fundação Napoleão Hill, Brasil, o Jamil Albuquerque. E na última página do livro havia um encarte falando sobre o Mastermind Brasil, sobre a Fundação Napoleão Hill. Tá. E ali então eu tomei conhecimento de que havia uma empresa que representava a Fundação Napoleão Hill de maneira exclusiva no Brasil. Ok, entrei em contato, nós conversamos ali, isso foi 2015, 2016, eu entrei em contato, nós conversamos. Em 2017, quando eu decidi empreender, mas não me preparei para isso, eu conheci e fui chamado para participar de uma turma do treinamento Mastermind Lince. O que é o Lince? Esse que o doutor falou e que ele participou também, tanto como aluno como apoiador na outra turma. O Lince é um programa de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. É a metodologia que mais formou líderes no mundo, a metodologia de Napoleão Hill. E aquele curso, aquela formação, fez toda a diferença no momento em que eu estava. Eu havia decidido empreender e comprar a produtora de vídeos em que eu estava trabalhando. E a partir dali eu estabeleci um vínculo profundo com cada um dos membros do Mastermind São Paulo. E nos tornamos amigos. Ao longo de todos esses anos, indicando pessoas, quando eles precisavam de alguma coisa, eu os ajudava. Legal. Não é? Então, por exemplo, Rafa, eu preciso de um hotel aí para fazer um curso, uma imersão, uma formação. Eu ia na região e separava os melhores ofertas e melhores hotéis, melhores localizações para eles. Enfim, estabelecemos um vínculo profundo. Em 2018, eles me convidaram para vir fazer parte do time. Eu acabei não aceitando por conta do momento. Em 2020, eu recebi um outro convite para fazer parte do Mastermind de São Paulo. Tá. E olha que loucura. Eu não aceitei, porque não tinha tempo. Aliás, foi numa entrevista no meu programa na NGT, foi na entrevista que eu tive com o Walter Kaltenbach, que é o nosso diretor estadual. Eu acabei a entrevista, nós fomos tomar um café, ele me convidou para estar junto. Eu disse, Walter, mas como é que eu consigo, né? Eu não sei se eu consigo conciliar a TV, a produtora e o Mastermind, né? E ainda bem que não aceitei, porque um mês depois veio a pandemia, tudo fechou, eles ficaram impedidos, inclusive, de ministrar treinamentos, porque os nossos treinamentos são todos presenciais, não dá para você fazer o que a gente faz no nosso treinamento, se não for presencial.
E a vida seguiu e foi o melhor ano da produtora naquele ano. E mais adiante, mais especificamente em fevereiro de 2022, eu trouxe o Walter para uma palestra no BNI Alphaville e ele arrebentou, como sempre. E eu comecei a receber uma série de mensagens. Olha, eu quero. Eu liguei para ele e falei, olha, as pessoas estão dizendo que querem, o que eu faço, para quem que eu mando, para quem que eu indico. E aí eles me disseram o seguinte, Rafael, o gestor da marca em Alphaville e região foi convidado pela marca para abrir o Mastermind de língua portuguesa em Orlando, na Flórida. Nossa, que legal. A franquia está livre. Você assume? E eu disse, agora. Assumi. Primeiro dia foi de festa, né? Abri champanhe. O segundo dia foi, ok, e agora? Como é que eu faço isso? Eu nunca vendi esse negócio, nunca operacionalizei esse negócio, o que eu faço? E graças a Deus foi um sucesso. 2 turmas cheias no ano passado. Esse ano a meta são 4 turmas. Já concluímos a primeira. Estamos faltando aí 6 últimas vagas para a segunda turma em Alphaville. E a coisa fluiu. E hoje eu sou o gestor da marca para toda essa região. Tudo bacana. Isso para dizer que essa trajetória meio desconexa, não é, de um técnico de equipe esportiva, não é, de alta performance, como é que ele se tornou gestor do Mastermind Alphaville, mas eu enxergo nisso um plano e graças a Deus as coisas têm fluído. Não, e se conectam, né? Porque técnico de uma equipe de alta performance, liderança na veia, né? E o Mastermind, a metodologia toda gira em torno da liderança, não à toa começa o Lince com a liderança, né? Perfeito. Agora, uma coisa importante que você me falou também foi em relação à família, o quanto isso impactou para que você tomasse uma decisão de mudar de vida, tomar mais rédeas do seu tempo, do seu negócio, né? Onde que entra a família para você, embora já tenha ficado bem evidente a importância, nos seus negócios hoje em dia? Ô, Denis, deixa eu complementar, porque você está perguntando a família, eu estava com a mesma dúvida aqui. Eu acho que quando ele fala, eu espero que a dona Marcela esteja assistindo, porque ele fala que os amigos estão no 3º, 4º, 5º casamento, e ele largou tudo para ficar com a dona Marcela. Então. Esse cara é bom de papo, viu? Conta aí como é que foi. Você sabe que tem um autor, Napoleão Hill, ele formou inúmeros discípulos ao longo da história, né? Então, Bob Proctor, discípulo do Napoleão Hill, Jim Rohn, que foi quem treinou o Tony Robbins, discípulo do Napoleão Hill, e um deles é o Mike Murdock. E o Mike Murdock vai dizer, essa é boa, hein? Pega que só quem lê o livro do Mike sabe. Ele vai dizer que o futuro de um homem é determinado pela mulher em quem ele decide acreditar. Olha só que legal. Concordo em grau, gênero e profundo, hein? Profundo, hein? Muito legal. Concordo em grau, gênero e número. Eu confesso a você que como teólogo também de formação, aquilo num primeiro momento não desceu bem para mim. Mas é verdade. O futuro de um homem é determinado pela mulher em quem ele decide acreditar. Minha vida só melhorou desde que eu casei. Eu me tornei um ser humano melhor. Aliás, o judeu tem muito isso, né? Desde o nascimento é a mulher que empurra o homem para a vida. Sim. E sem dúvida nenhuma, assim, eu agradeço a minha esposa por ter acreditado que aquele moleque irresponsável, arrogante, soberbo, bobo, se tornaria um homem responsável, pai de família, ter apostado nisso, ter me ajudado. Então, sua esposa é uma visionária, pelo jeito. Então. Cara, ela é. Eu sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa. Então, assim, ali é onde eu recarrego as minhas baterias. Ela é sócia comigo aqui na gestão do Mastermind Alphaville. Hoje ela também presta serviços dentro do Mastermind de São Paulo, no departamento comercial. Tudo que fazemos juntos e tudo para mim se resume a Marcela, Pedro e Mariana. É claro que assim, aquilo que eu entrego e passarei a entregar em sala de aula, ministrando as formações, quando obviamente autorizado for, é um processo longo de formação, de 2 a 4 anos para você se tornar um instrutor do Mastermind, uma formação extensa, não é qualquer um que vai para uma sala e vira instrutor do Mastermind, a régua é muito alta. Então, eu sou energizado por tudo aquilo, por estar me comunicando e compartilhando algo de valor com as pessoas. Sim. Essa troca alimenta a minha alma. Mas aqui, dentro do que é a realidade da vida, do dia a dia, não há nada mais importante para mim do que eles. Então, não há nada que eu goste mais do que estar com eles. Ontem eu estava gravando o Pó de Vinhos lá na Vila Madalena, a minha filha estava comigo. E a minha família, para mim, é o motivo principal de todas as coisas que eu faço aqui, dia a dia, de estar aqui agora, inclusive.
Excelente. Mas eu acho que o nosso internauta, telespectador, quer que a gente entre no assunto. Eu estou ansioso para entrar aqui e eu vou retornar aquela pergunta do livro, né, do Napoleão Hill, As Leis do Triunfo, onde eu me lembro bem que o número 12 é um número cabalístico, e eu queria que vocês abordassem um pouco, e aí a visão dos dois, né, porque o Fábio também manja Demais. muito e fala muito bem a respeito. É o nosso samurai da mesa. Ah, obrigado. Você sabe que uma coisa que fez muito sentido, né, de todas essas leis do Napoleão Hill, é o entusiasmo. Eu não tinha entendido na primeira vez que falou sobre entusiasmo, porque nós já havíamos estudado, né, Denis? Verdade. Mas depois que eu fiz o curso, o negócio foi diferente. Porque a primeira coisa, para a gente conseguir, a gente tem que estar bem conosco. E uma das coisas que eu vejo, né? O que acontece com o homem? Ele está sempre procurando alguma coisa. As pessoas, muitas vezes, elas são infelizes. Por quê? Eu tenho uma casa, eu não estou feliz com essa casa, eu quero uma casa maior. A hora que você encontra uma casa maior, você quer uma coisa maior ainda. Ou seja, a busca não tem fim. E uma das coisas que para mim fez bastante sentido é exatamente isso, porque eu buscava isso, né? Eu sempre fui muito de trabalhar, sempre tive sonhos muito altos, mas aí começou a pesar aquela roda da vida. Eu sou muito workaholic, e a família, e a saúde, essas coisas. E aí eu vim para essa imersão. E hoje eu falo assim, eu sou muito grato a tudo. Em momentos difíceis, aparecem os anjos, que são os meus amigos, que é a minha família. O que eu tenho, olha o que eu tenho. Sim. Eu valorizo, porque é com muito sacrifício, é uma coisa extremamente honesta. Muitas pessoas gostariam, muitas vezes, de estar na nossa posição. Sem dúvida. E tem gente que despreza tudo isso. Então, eu falo que a força matriz, primeiro, é a gente confiar em nós mesmos. A partir do momento que a gente confia em nós mesmos, aí o negócio começa a andar. E isso, para mim, é que fez a diferença. Momentos difíceis, momentos fáceis, tranquilos, a gente consegue passar, né, Rafa? Verdade. E o que é isso? Respondendo a sua questão, exatamente com esse exemplo do Fábio. Isso é governo. Você está governando sobre as suas emoções, Perfeito. governando sobre a realidade que está ali apresentada, que é apresentada a você. Isso é governo. E 12, na origem, é dodeká. Dodeká é aquele que governa com sabedoria. Então, 12 horas governam o dia, 12 horas governam a noite. O rei em Israel, o governo de Israel, tinha 12 conselheiros, que era um conselheiro de cada uma das tribos, né? Um príncipe de cada uma das tribos. Israel não era dividida em 12, era organizada em 12. Então, 12 é um número de governo, daquele que governa com sabedoria. E o chamado é exatamente esse, para que eu governe com sabedoria. Governe com sabedoria o quê? Aquilo que Napoleão Hill vai dizer, que é a única coisa sobre a qual Deus nos deu o privilégio de ter total controle, que são os nossos pensamentos e a nossa mente. Você sabe que, como profissional de educação física, estudei biologia, o doutor também, não é? Na área dele, na odontologia, anatomia humana, fisiologia do exercício, mas nunca ninguém me apresentou uma foto da mente. Você já viu a mente? Não. Não existe, porque Pois é. a mente não existe. A mente não é o cérebro, a mente é um estado de consciência. E dentro desse estado de consciência, quando eu tomo o governo para as minhas mãos, ora, por que eu penso assim? Por que eu ajo de determinada maneira? Por que tem que ser assim? Não, mas peraí, por que tem que ser assim? Um dia eu ouvi uma coisa de um teólogo, e era terrível, porque eu confrontava tudo. Porque, falando até como teólogo, em nenhum momento na Bíblia, por exemplo, no livro dos cristãos, né, dos judeus e cristãos, os judeus, o Velho Testamento, o cristão faz essa complementação do Velho Testamento com o Novo Testamento, em nenhum momento Deus achou ruim ser questionado pelo ser humano. Mas nós temos uma ideia muito louca de Deus, assim, é meio que o Papai Noel, né? Aquele cara na cadeira com barba branca, invariavelmente muito bravo. Então, essa tomada de consciência é necessária. Por que tem que ser de determinadas formas? Por que não pode ser diferente? Certo. Né? E eu ouvi de um teólogo uma vez uma questão que era a seguinte: você tem que ficar onde Deus te plantou. Eu achei muito bonito aquilo, até reproduzi aquilo algumas vezes. Aí um belo dia eu parei, pensei e falei, peraí, eu não sou árvore.
por mais óbvio que pareça, e de fato é, Sim. eu não sou árvore, Deus não me plantou em lugar nenhum, pelo contrário. Ele me deu a possibilidade de, se eu estou aqui e não estou em conformidade, não estou feliz com esta realidade, ele me deu autoridade sobre os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas ações, para mudar a minha história, para construir uma nova história, para governar sobre mim, sobre os meus sentimentos, os meus pensamentos, e a partir daí determinar aquilo que eu quero e o que eu não quero viver. Perfeito. Antes de estar aqui em Alphaville, quando a produtora acabou, né, no segundo momento da pandemia, o primeiro ano de pandemia foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi o melhor ano da produtora. Quando o ex-governador do estado, no meio da pandemia, fecha São Paulo pela segunda vez, eu perdi 14 contratos em uma tarde. Nossa. E fiquei 12 meses sem nenhum contrato. Tá aí o número 12 também. Aí o número 12 de novo. Verdade. E aí, eu um dia de madrugada, escrevi num flip chart, no meu escritório em casa, vou mudar para Alphaville e abrir um negócio lá. Eu não conhecia ninguém aqui, nessa região. Ninguém. E aí, um belo dia, eu estava em casa e falei com a minha esposa, falei, poxa, vamos correr? Falou, vamos. Falei, mas vamos correr no estacionamento do prédio? Porque para mim era terrível, ainda mais como profissional de educação física, ficar correndo de máscara na esteira na academia. Então vamos. E 10 horas da noite saímos para correr no estacionamento do prédio. E ali para um carro, desce uma mulher, me chama pelo nome, quem era? Elaine Julião. Elaine Julião era uma empresária que eu havia aberto a minha rede de contatos e tentado ajudar da melhor maneira possível há 6 anos atrás. Haviam se passado 6 anos, né? Havia se passado 6 anos. Elaine hoje mora em Alphaville, tem escritório aqui, a revista dela é um sucesso no Brasil e no mundo, a Empreenda Revista, na revista Empreenda. Faz grandes eventos com grandes players, fez capa dos maiores empresários do país e alguns até de fora. E a Elaine estava ali e ela, Rafa, olha, o que você está fazendo aqui? Ah, estou passando aqui e tal, enfim. Ela me abriu as portas dessa região, me trouxe para cá e tudo aquilo que eu havia semeado sem esperar nada em troca na vida dela 6 anos antes, ela me retribuiu numa colheita abundante, me trazendo para cá, para a região. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu, no momento em que tomei posse dos meus pensamentos, as pessoas confundem atividade cerebral com pensamento. E esse é o lance do Quem Pensa Enriquece. Essa é a chave. Atividade cerebral não é pensamento. Pensamento é você coordenar, dirigir os seus pensamentos para algo e um fim determinado. Sim. Não é deixar a vida levar, não é ser escravo das circunstâncias. Quem não sabe, quem não tem clareza de identidade, permite que as situações, as circunstâncias e os problemas imprimam em si a identidade que quiser. O fato de eu ser leigo me permite fazer alguns questionamentos a respeito do assunto. Importante. Nós estamos falando sobre, por acaso, sobre formulação criativa. Quando você fala, pô, quero ir para Alphaville, você fez uma formulação criativa. Também. E aí o universo, como é que você explica? O universo trabalha, é Deus misturado, aliás, Deus em primeiro de tudo, né? Sim. Mas para as pessoas que eventualmente tenham outras crenças, como é que é a questão? Isso é formulação criativa? Perfeito, excelente. É importante dizer que quando eu determinei o que de fato eu queria e aonde eu queria estar, as coisas cooperaram para que aqui estivesse. Então, os nossos pensamentos criam as nossas realidades. Creia você nisso ou não. Se você parar para tomar consciência e prestar atenção nos seus motivadores, nos seus desejos internos, naquilo que você realmente quer, você vai ver que isso é uma verdade. E aí, para entender essa pergunta que você fez, nós precisamos falar de Napoleão Hill. Por quê? Napoleão Hill ele fica de 1908 a 1928 entrevistando na primeira etapa da pesquisa 16 mil pessoas, sendo 550 as mais bem-sucedidas da sua época. Então ele entrevista Andrew Carnegie, rei do aço americano, que inclusive, segundo a história, teria sido o homem que mais acumulou riqueza depois de Salomão, rei judeu. Não é? É um cara que inclusive passou os últimos 18 anos da sua vida doando 80% da sua fortuna. Por isso que nos Estados Unidos é muito comum você esbarrar com algo que chame Carnegie, como, por exemplo, o Carnegie Hall. Sim. Não é? Porque ele foi o benfeitor daquelas obras,
de bibliotecas, enfim, hospitais e por aí vai. Então, Napoleão Hill entrevistou Andrew Carnegie, Henry Ford, Theodore Roosevelt, que foi o presidente que tirou os Estados Unidos da Grande Depressão, John Rockefeller, Graham Bell. E não só pessoas bem-sucedidas, ele entrevistou as 550 mais bem-sucedidas da sua época, ok? Porém, ele entrevistou também pessoas que não tinham sucesso, não tinham êxito. Por exemplo, boa parte da população carcerária dos Estados Unidos foi entrevistada por Napoleão Hill. E aí que vem o grande lance. O que é que ele percebe? Ele percebe que todas as pessoas bem-sucedidas que ele entrevistou tinham as mesmas 17 características, as mesmas 17 competências trabalhadas e desenvolvidas. A ponto de que as pessoas que eram mal-sucedidas ou tidas como mal-sucedidas na sociedade, elas não tinham aquelas competências desenvolvidas. Logo ele entende, opa, isso não pode ser obra do acaso. Sim. Isso tem de ser uma lei, a lei do triunfo, a lei do êxito. Qualquer um que desenvolver essas competências, qualquer um, terá êxito na vida. Construirá grandes empresas, realizará os seus sonhos. Qualquer um que desenvolver cada uma dessas 17 competências obterá êxito. Esse livro é lançado, o resultado da pesquisa científica de Napoleão Hill é lançado em 1928, que é o livro A Lei do Triunfo. Ok? Uhum. Esse livro é o resultado da pesquisa científica de campo feita por Napoleão Hill. Na primeira etapa, 16 mil pessoas. No final da pesquisa, 26 mil pessoas. Foram 40 anos pesquisando o comportamento empreendedor e realizador do ser humano. É a maior pesquisa do tipo já realizada até os dias de hoje na humanidade. E é incrível como a pesquisa feita naquela época se aplica perfeitamente hoje, né? Perfeito. E é exatamente isso que nós vamos chegar como conclusão para essa resposta. Da pergunta que foi feita. O Napoleão Hill, tudo que se sabe sobre programação neurolinguística, coach, autoconhecimento, autodesenvolvimento e liderança, usa como base a pesquisa realizada por ele. Ok? Então, assim, não haveria programação neurolinguística se não houvesse Napoleão Hill, não haveriam todos esses treinadores e todos esses métodos não houvesse Napoleão Hill. É certo que um ou outro autor passa a construir alguma coisa a partir de Napoleão Hill, como é o caso da PNL. Porque usa a pesquisa realizada por ele para determinar quais sinais, inclusive, de postura, de corpo, de fala, de percepção auditiva, sinestésica, que você vai conseguir trabalhar cada uma dessas competências e entender o mundo, se conectar com o outro. Né? Agora, a base para tudo isso, a fonte é Napoleão Hill. A Fundação Napoleão Hill está há 100 anos no mundo. Só aqui no Brasil nós formamos mais de 180 mil executivos. E somos representantes exclusivos da Fundação Napoleão Hill para todos os países de língua portuguesa do mundo e para a América do Sul. Então, nós criamos a nossa realidade, sim. Por qual mecanismo? Talvez por aquilo que Napoleão Hill entendia que havia uma substância da qual todas as coisas são compostas, que é o éter, né? Portanto, sim, também eternidade não é algo para sempre, é a idade do éter. Por isso, eternidade, o éter seria uma substância primordial da qual todas as coisas são feitas, mas fato é que através do seu pensamento, do seu sentimento, da sua decisão, para aquele ponto as coisas começam a convergir para aquilo. Então, por isso, e não à toa, que a primeira lei do êxito de Napoleão Hill, qual é? Aquela que o doutor falou aqui. É o objetivo principal bem definido. Se eu não sei primeiro quem eu sou, aonde eu estou e aonde eu quero chegar, esquece. O resto você vai receber o que tiver, né? Nós vamos sair daqui e vamos almoçar. Com fé em Deus, eu tenho essa expectativa que o doutor pague o almoço. Cara, tá tão difícil pra você pagar, cara, tem que invocar Deus. Puxa vida, meu. Imagine só, você chega lá no restaurante e você fala assim, eu quero uma carne. Tá? Aí o cara vem e traz uma carne de porco. É carne, não é? Sim. Aí você fala, não, mas eu tenho alergia a porco. Eu quero uma carne. O garçom vai, tira o porco, vai até a cozinha, volta ali, sei lá, com uma carne de panela, assada, cozida. E aí você diz para ele, não, mas eu não gosto de carne de panela assada, eu quero uma carne. Aí ele traz um filé de frango para você. E você fala, olha, mas esse filé de frango é grelhado, eu gosto de filé de frango empanado, eu quero uma carne. Percebe que muitas vezes nós andamos assim? O que é que de fato nós queremos? Não, eu quero que carne que você quer da vida. Qual que é a fatia que você quer da vida? Aonde você quer chegar?
Você não está plantado aí onde você está. Se fosse assim, quem nasceu na favela morreria na favela pro resto da vida. E tá aqui, tem um querido amigo, o Vinex, o Vinícius, que é um grande empreendedor, começou vendendo batata frita no fundo da casa dele. Hoje tem uma rede de hamburgueria em São Paulo, um querido amigo. Tantas e tantas e tantas e tantas e tantas histórias. A minha mãe foi executiva da Volvo, houve um tempo que nós perdemos tudo financeiramente. Nós fomos morar dentro da favela do Jardim São Jorge, na zona sul de São Paulo. A maioria das pessoas que lidavam comigo ali, os meninos que jogavam bola na rua, ou foram presos, ou foram mortos, ou foram, sabe? Não estão mais aqui para contar a história. Se eu fosse obrigado a estar dentro de uma realidade, inserido nela e aqui preso nela por toda a vida, eu não teria a possibilidade de sair de onde eu saí. Talvez você não tivesse nem muita razão para continuar vivendo, né? Sem dúvida. Agora, deixa eu fazer uma pergunta talvez até um pouco mais básica, porque esse primeiro princípio, essa primeira lei, ela nem sempre é fácil de ser alcançada, né? Porque muitas vezes, talvez, acho que todo mundo, viu, no final das contas, ou bastante gente, é difícil você ter um propósito muito bem definido, um objetivo muito bem definido. Como que faz para você encontrar exatamente aquilo que você quer? Porque às vezes você tem uma vaga ideia, pô, eu quero melhorar de vida, ou então eu quero ser milionário, então, enfim, como é que eu acho exatamente o ponto? Doutor, por favor. Eu acredito que primeiro a gente se conhecer. Qual que é o seu propósito? O que te faz bem? No meu caso, uma das coisas que eu mais gosto, que eu percebi durante a minha vida, é mentorizar. Tá. Então, uma das coisas que faz sentido para mim é dar aula. Então, quando eu fui fazer um curso de especialização, eu me empenhei e consegui entrar como professor do curso de especialização, por exemplo, da minha área de ortodontia. Perfeito. Então, a gente vai buscando essas respostas de acordo com a nossa vida. E aí, a gente vai pensando o que nós queremos. Eu quero ter uma vida assim, eu quero ter uma família assim. Então, a gente vai construindo. Inclusive, tem uma pesquisa da Harvard School falando, né, Rafa, que eles fizeram uma entrevista com os alunos ali e perguntaram para eles o que eles queriam da vida. Eles falavam, eu quero melhorar de vida. E eles perceberam que essas pessoas tinham uma resposta muito subjetiva. E depois eles viram que apenas 3% tinham muito claro, escrito, o que elas queriam. Sim. E esses 3%, elas continham 90% da riqueza desse pessoal. Pois é, incrível isso, né? É lógico que, respondendo a tua pergunta, é muito difícil. Eu acho que a gente tem que olhar sempre o que a gente quer, né? Até porque você está falando de 3%, né? Tem 3%. Os 97% que não tem essa clareza. E o ideal é que a gente consiga encontrar meios, eu suponho que inclusive sejam um dos propósitos da própria Mastermind Treinamentos, né? Ajudar as pessoas a encontrarem. É por isso que eu acho importante. Eu acho que isso daí tinha que ter na adolescência, né? Ou logo que se forma, onde a gente tem uma maturidade. Imagina uma pessoa com 20 anos ter esses conceitos do Napoleão Hill, porque aí é a expansão da consciência. Exatamente. Então já vou te dar uma notícia boa. É claro, eu ainda não completei a minha formação como instrutor, mas quando me formar, já tenho a palavra, nós vamos trazer para São Paulo o Mastermind Team. E mais do que isso, agora, esta semana, a Prefeitura de Chapecó nos acessou para abrir o Mastermind Team para todos os adolescentes da rede municipal de ensino. Nossa, Olha que fantástico. sensacional. Então, vai ser uma oportunidade maravilhosa. Esse Mastermind Teams é um programa sensacional, é o Lince voltado para adolescentes. Legal. E é algo que eu desejo muito implantar aqui, até porque trabalhei com adolescentes a minha vida toda. E é importante, o que é importante falar de propósito, tá? Mais ainda do que aquilo que te faz feliz, é importante que você tenha uma profunda conexão com você mesmo e saiba onde você quer chegar. Eu quero até... O propósito é um meio pelo qual eu sirvo à humanidade, ok? Existe uma resposta, você é a chave que abre uma fechadura nesta geração, nesta terra, durante a sua existência. O propósito, ele morre com você assim que você morre. Então, propósito é o meio pelo qual você serve, você entrega, é a partir de você para o meio, para Perfeito. o mundo, para a humanidade. É como você serve com as suas competências, com o melhor que você tem à humanidade e, claro, a região, a sociedade Sim. em que você está inserido. E a partir daí, você tendo clareza de onde quer chegar, é preciso se ter essa clareza. Eu quero isso, eu quero aquilo. Que carne que você quer, né? Pois é. Essa é a questão. Eu quero isso.
Quando eu escolho algo, eu desescolho uma série de outras coisas. E eu passo a caminhar, como o doutor mesmo disse, com clareza. Se vem uma série de propostas ao longo do caminho, eles não me tiram do trilho, porque eu sei exatamente aonde eu quero chegar. Mas, Rafael, é bom a gente alertar, e eu também já passei muito por isso, que cada escolha, você deixa alguma coisa para trás também. Perfeito. Às vezes as escolhas são doloridas Perfeito. no momento, não é verdade? Perfeito. Napoleão Hill, no livro Você Pode Realizar os Seus Próprios Milagres, é sensacional. Ele vai falar sobre 2 leis. A primeira lei é a lei da mudança. Então, nós precisamos ter claro dentro de nós que tudo muda. Ponto. Amanhã não será como foi hoje, ou como é hoje. É possível que amanhã quem estava aqui hoje não esteja mais. De repente entra um plano econômico, enfim, as coisas estão em constante mudança. Então não basta eu identificar a mudança e ficar, na minha época era melhor. Acho que o Luiz Marins, que esteve com a gente aqui no podcast, falava, a única certeza estável é a mudança. É a mudança, perfeito. Exato. Então assim, a lei da mudança diz o quê? Que tudo muda e que eu preciso, se eu quero continuar, se eu quero sobreviver, se eu quero avançar, eu preciso me adequar às mudanças e seguir. Sim. Me ajustar. Ajustar não é a vela do barco. Me adaptar às mudanças, porque quem se adapta às mudanças e reage ou age, tem uma atitude assertiva, ele se mantém, ele prospera, ele avança. Agora, falando sobre o que você falou, qual é a segunda lei? A segunda lei é a lei do esforço. Sim. E ele vai dizer que, inclusive, Deus se utiliza ou a vida, Deus, através da vida, utiliza a lei do esforço para fazer as pessoas se adaptarem às mudanças. Para provocar as pessoas a se adaptar às mudanças. Então, o que ele quer dizer com esforço e como eu posso traduzir para nós aqui? Esforço há um preço para tudo. Sim. Ponto. Há um preço a ser pago por absolutamente tudo. Nada vem de graça. E ainda aquilo que veio de graça em algum momento, em alguma situação, em alguma oportunidade, alguém pagou por aquilo. E pagou no sentido mais amplo da palavra. Sim, sim. Não só financeiramente, mas de ter feito algumas concessões, de ter estudado horas, enfim. Então tudo tem um preço. E nesse caminho, de onde você está até onde você quer chegar, haverá sim, e haverão sim, muitos momentos em que você vai ter que dizer não. Aliás, eu vou dizer a você, é a maior parte das coisas. Com certeza. A maior parte das coisas. Virão convites, virão oportunidades irresistíveis, maravilhosas, sensacionais, virão muitas coisas para te tirar do foco. O Ale Costa, o Alexandre Costa, dono da Cacau Show, Sim. Ele fala muito sobre isso. Porque os primeiros anos da Cacau Show, ele foi extremamente revolucionário no mercado, né? Porque ele individualizou a produção e a venda de trufas. Aquilo não era feito daquela maneira, como hoje todo lugar tem. Fato. Né? Você comprava um pacote, uma embalagem que tinham várias trufas. Ele individualizou tudo aquilo. Só que muitas pessoas começaram como chocolateiros com ele. E aí os caras tinham grandes momentos ao longo do ano, como Natal, como Páscoa, e os caras compravam carro, compravam isso, compravam aquilo. E ele, nos primeiros anos, passou os primeiros anos reinvestindo todo o lucro dele na própria Cacau Show. Então, enquanto os caras tinham carros novos, ele não tinha. Enquanto os caras tinham, muitas vezes, estruturas melhores para as suas vidas particulares, ele não tinha. Agora, passado o tempo, anos depois, ele mesmo diz no livro dele, Uma Trufa em 1000 Lojas depois, ele diz, aonde é que estão aquelas pessoas que começaram comigo? Elas pararam, elas sumiram, as empresas não se consolidaram. E quem é ele? Ele é o dono da rede de franquias de lojas de chocolate, a maior rede de franquias de lojas de chocolates finos do mundo. Do mundo, exatamente. Então haverá um preço a ser pago, não tenha dúvida nenhuma. Em qualquer situação. Deixa eu fazer uma pergunta para o Fábio agora, que assim, eu conheço o Fábio já há bastante tempo, eu sei o quanto ele é um estudioso, né? E além do estudo individual, a gente já montou o nosso próprio mastermind também, Sim. estudamos em conjunto, inclusive as leis do triunfo. Só falta na turma agora, hein? Passa os dados depois. Não, mas a gente já tá conversando com umas coisas aí, Rafa. Depois eu vou fazer uma Depois cobrança a você, Rafa, inclusive aqui Ao vivo. Você é o alvo. Ao vivo e em pior do cores. que ao vivo, gravado, registrado. Mas, Fábio, de tanto que você estudou, né, seja individualmente, seja em grupo, você também comentou o quanto foi diferente participar de uma formação que te trouxe um outro olhar
sobre esses mesmos estudos que você já tinha feito. Né? Primeiro, eu tenho certeza que o estudo individual ele é fundamental e muita gente pode se beneficiar dele. Mas por que você acha que diferiu tanto o seu estudo em grupo lá no Instituto Mastermind? Primeiramente porque deixou tudo muito claro, né? A partir do momento que você fala o que você quer da vida e de repente você tem que parar. Sim. Então o que aconteceu? Durante o curso eu parei, refleti e até hoje a gente reflete, porque a gente está em constante mudança. Mas eu já cheguei no meu objetivo final. Certo. Então isso daí já foi uma grande coisa. Outra coisa também, eu tenho meu trabalho e através do meu trabalho é um mecanismo para onde eu quero chegar. Perfeito. E aí entra o que a gente aprende. Por mais que a gente seja estudioso de liderança, porque cada dia a gente tem que liderar a equipe, nós temos uma visão diferente de liderança, de comunicação, de passar feedback, de ser uma pessoa extremamente agradável no nosso ambiente de trabalho. Ou seja, é uma transformação para quê? Para que a gente seja melhor no nosso meio familiar, no nosso meio profissional, para que as alavancas, elas caiam e aí a gente deslancha assim de uma forma que a gente quer. Então, a comunicação e outra coisa, o network. Imagina um grupo, eu falo que o Mastermind, ele tá dentro do próprio Mastermind, porque é aliança de mentes, porque lá tem todo mundo... Que é a minha segunda pergunta. Todo mundo tem aquele objetivo, Sim. o objetivo de crescer. Então, o que te faz? Faz impulsionar. Legal. Então, a autoconfiança é muito grande. Nós vimos, né, Rafa, pessoas que não falavam em público, pessoas que no primeiro dia gaguejavam. Eu fui testemunho 2 vezes, agora como apoiador, como a gente fica no backstage, foi muito mais interessante. Pessoas assim que tremiam e chegou no final do treinamento, estavam falando muito bem, assim, a transformação na vida das pessoas é muito grande e quando a gente vê a vida das pessoas transformarem, a gente também não passa despercebido, a gente transforma também, né? Com certeza. Então a comunicação é muito mais eficiente, a liderança é muito mais racional. Legal. Tá? Uma coisa que eu achei Eu achei impressionante, que eu falo que assim, são aquelas coisas que a gente leva para a vida. A diferença, Rafa, de preocupação e problema. Tem um dado do Mastermind, 95% das preocupações não se transformam em problema. Olha só. Então imagina quando você traz isso para a tua empresa. Porque o que acontece? Hoje, quem não tem problema na empresa? Isso afeta emocionalmente e, consequentemente, afeta a equipe. Claro. A partir do momento que você traz isso, você tem que ter soluções. Sim. Não é acreditar nos 5%. Não, simplesmente você vai ter que ir lá e buscar a solução. Eu fiz a melhor decisão em relação a esse problema? Fiz. Então agora vamos deixar acontecer. Porque o que tem que ser feito, foi feito. E aí se torna leve e as coisas começam a andar. Então, por tudo isso daí, que realmente faz a diferença o índice. Legal. E, para mim, para quem é empreendedor, tinha que ser um pré-requisito, viu, Rafa? Sensacional. Vocês querem saber o porquê, o significado do nome Mastermind? Claro. Aproveitando esse gancho. Estamos curiosos. Eu ia aqui. te perguntar exatamente se vocês formam Mastermind nas turmas do Lince, mas talvez você já vai explicar isso também. Excelente questão. Veja, Mastermind, na tradução literal da palavra, é mente de mestre ou mente maestra. Tá. Né? No entendimento, o que é? É uma aliança entre pessoas em espírito de perfeita harmonia em prol de um objetivo principal bem definido. Era um conceito que se passava de ouvido a boca, de boca a ouvido, de discípulo a discipulador, de líder a liderado, de orientador a orientando, de professor a aluno. Né? Até que esse conceito para nós fica muito claro no momento de todo o movimento que se deu para a independência dos Estados Unidos, para a declaração de independência dos Estados Unidos. Que o que aconteceu ali, 56 signatários, eles se unem em prol de um objetivo principal bem definido, que era construir aquela que seria a maior nação da Terra, uma nação independente, que não dependeria mais da coroa britânica, que estaria pautada ela cresceria sobre 2 alicerces: igualdade de oportunidades e liberdade. Liberdade e igualdade de oportunidades. Aqueles homens, ao se aliançarem em espírito de perfeita harmonia, a chave está aí, em espírito de perfeita harmonia, em prol de um objetivo principal bem definido, eles estavam naquele momento declarando a sua morte.
porque eles estavam declarando a sua rebeldia à coroa britânica. Sim, sem dúvida. Se aquela iniciativa não desse em nada, eles certamente seriam, na pior das hipóteses, presos, na pior hipótese, mortos. Sim, sim. Eles estavam declarando guerra à coroa britânica, perfeito? Então, veja, 56 homens, então, se uniram sem vaidade, arrogância, soberba, sem cobiça, sem inveja, sem disputa pelo poder, em prol de um objetivo principal bem definido, que era construir a maior nação de toda a Terra. E nação hegemônica até os dias de hoje, eles obtiveram êxito na sua empreitada. Portanto, o conceito de mastermind, de aliança de mentes em prol de um objetivo principal bem definido, fica muito claro para nós, para a humanidade a partir daí. Sim. Para a humanidade a partir daí. Não à toa, a segunda lei identificada pelo Napoleão Hill como determinante para o sucesso é você fazer parte de um grupo mastermind. Como é isso? É você se unir. Ninguém constrói nada sem a cooperação de outras mentes. Nada se constrói sem a cooperação de outras mentes. É preciso. E quando eu falo de cooperação, eu não estou falando de ajuda. A ajuda é momentânea, é pontual, e haverão pessoas que lhe ajudarão em determinados momentos da sua vida. E que ótimo por isso. Porém, eu estou falando de aliança, eu estou falando de cooperação. E toda aliança pautada em cooperação, aliança harmônica, pressupõe um dos requisitos, é o ganha-ganha. Tem de ser bom para mim, tem de ser bom para você. Você tem de ganhar algo bom e substancial nessa nossa iniciativa, e eu também. Não pode ser uma via de mão única. Não pode ser um relacionamento, como, por exemplo, a Torá judaica vai dizer que é o sanguessuga. Aquele que dá, ele quer tirar, ele quer para ele. Então, o que eu procuro, até mesmo como network, o que é network? É ter uma ação estratégica e intencional de se ampliar uma rede de contatos. Ponto, é só o começo, é só entrar em ação. Mas não é um fim em si mesmo. É ampliar a rede de contatos para você começar a identificar pessoas que têm os mesmos princípios e valores que os seus para você estabelecer aliança. O que muda o mundo são as alianças. Verdade. O que constrói coisas grandes, empresas grandes, uma cultura forte dentro de uma empresa de valor, são as alianças. Então, o mastermind é isso, é uma aliança entre pessoas em espírito de perfeita harmonia em prol de um objetivo principal bem definido. Sem fofoca, sem inveja. E, aliás, há um erro aqui, as pessoas confundem cobiça com inveja. Cobiça é, eu quero ter o que você tem. Inveja é a sua alegria, o seu êxito, a sua prosperidade me entristece. Isso é terrível, uma das piores coisas que pode acontecer e nascer como sentimento dentro do ser humano. Rafael, isso explica, muitas vezes a gente conhece, com certeza você que está nos assistindo, conhece muita gente assim, que tem um potencial tão grande. Mas que não se torna uma potência nunca. Mas que não se torna uma potência nunca. Por quê? Porque ele acaba se pautando em coisas que o outro está fazendo e querendo aquela inveja. Parece que se sente mal cada vez que o outro dá um passo importante para frente, né? Quantas a gente conhece de pessoas que têm um potencial maravilhoso? Isso aqui na comunicação aqui em Osasco é uma coisa até meio comum, daria alguns exemplos, óbvio que não cabe, mas pessoas que teriam potencial se caminhassem para o bem, né? E também tem outra, né? Tem gente que se junta para o mal, né? Mas tem um juiz lá em cima. Existem os masterminds do mal, né? Tem os masterminds do mal também, né? Mas eu acho que tem acima deles sempre uma força criadora. Tem a lei do retorno. A lei do retorno, Sim, também, não é? Exatamente. Tudo que o homem plantar, ele irá colher. Veja, a inveja ela é um processo natural dentro do cérebro humano. Ok? Mas precisa ser combatida de dentro para fora. Por que é um processo natural no cérebro humano? Porque assim, imagine só duas pessoas que tiveram as mesmas condições, elas estudaram nas mesmas escolas, tiveram as mesmas oportunidades, uma prosperou, deslanchou, cresceu, se desenvolveu e a outra não. O êxito daquela pessoa mostra a mediocridade da outra. Porque afinal de contas, se uma conseguiu, ela poderia ter conseguido também. É verdade. Então, esse é um gatilho, é um mecanismo de defesa que naturalmente surge dentro do ser humano. Agora, óbvio, aquilo que nós falamos no começo e vamos voltar para lá, que é a tomada de consciência. Opa, peraí, não. Pelo contrário, eu preciso usar essa pessoa como um exemplo bom. Se ela alcançou, se ela atingiu, eu posso também.
Eu sou um ser humano que tem as mesmas condições que ela. Então eu vou me desenvolver, vou usá-la como exemplo, vou abençoar o êxito dela, a riqueza dela, a prosperidade dela, e eu agora então vou me pautar pelo exemplo dela para que eu possa sair de onde eu estou e conquistar as minhas coisas. Agora, quando eu não percebo, não tenho consciência da minha existência e me permito dominar pela inveja, isso é terrível. Sem dúvida alguma, um dos piores sentimentos que pode nascer dentro do ser humano. É o focar no que é importante, né, Rafa? Isso daí que é importante, né? Em vez da gente focar na vida dos outros, vamos focar no que é importante. Verdade. Eu acho que é uma das chaves aí também, porque realmente a inveja aí beira, mas a gente tem que se blindar. E uma das coisas é a autoconfiança. Sem dúvida. E eu concordo plenamente. A hora que a gente tem uma aliança mastermind, a gente se torna cada vez mais poderoso, né? Porque imagina, de uma forma harmônica, mentes pensando no mesmo objetivo, pô, dificilmente se quebra. E você não precisa ter uma figura de extrema importância, alguém poderoso para estar no seu mastermind para que ele seja poderoso também. Eu posso formar um mastermind com meus outros empresários aqui, Mas por a gente exemplo, se torna, a gente se isso eu torna quero saber, como é que naturalmente. funciona? Eu consigo fazer um mastermind de modo assim fácil com meus conhecidos? E tem um número mínimo para isso ou um número máximo? Boa. Vamos lá. Importante porque eu tenho um grupo de aliança de mentes que nós fizemos. Importante dizer uma coisa aqui: Mastermind é marca registrada pertencente à Fundação Napoleão Hill e que ninguém, absolutamente ninguém no Brasil tem o direito de comercializar nada relacionado à marca. Foi uma forma que nós encontramos de proteger a marca, porque isso daqui era uma coisa horrível, tá? E tem gente que faz intencionalmente, tem sido processado por nós, porque nós precisamos proteger a marca. Tinha muita gente que usava a revelia isso. Mastermind não é um processo de mentoria, Mastermind onde um fala e outros ouvem. Mastermind é uma aliança profunda entre pessoas em prol de um objetivo principal bem definido. Sendo assim, toda e qualquer pessoa tem algo que ela pode contribuir, ok? Agora, é importante que vocês tenham um objetivo principal bem definido. Sim. E que vocês estejam focados nisso. Crescer o grupo e crescer como Sinergia. indivíduo e crescer as empresas do grupo, como pessoa e como empresário, ok? Eu tenho um grupo que eu seleciono alunos, participantes das nossas turmas e trago, inclusive nós temos nos encontrado uma vez por semana. Tem um número mínimo sim, existe um livro chamado O Poder do Mastermind. Esse livro é um livro de um autor americano que ele vai dizer que a lei do Napoleão Hill mais negligenciada da história é o Mastermind. E ele explica exatamente o funcionamento de um grupo de aliança de mentes. Tá. E o número, não é um número mínimo, mas é um número ideal, é um número de 12 pessoas, justamente por tudo aquilo que nós já conversamos sobre o Dodecá, sobre o governar com sabedoria, né? Então, um complementa o outro. E aí tem uma questão até teológica. Porque cada um de nós, segundo a Bíblia cristã, nós temos uma parte de Deus em nós, uma fagulha de Deus em nós, algo divino em nós. Então, quando eu me junto com você em espírito de perfeita harmonia, nós manifestamos a multiforme graça de Deus. Então, nesse mosaico, que é a somatória de nós aqui, em espírito de perfeita harmonia, nós manifestamos a imagem de Deus para a humanidade. Jesus disse isso, inclusive. As pessoas saberão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros, quando vocês tiverem aliança profunda uns com os outros. E eu tenho um exemplo muito legal dessa de aliança, porque assim, muitas vezes, você não convive com aquela pessoa full time, mas você tem uma aliança profunda com ela. Eu teve um empresário que me ligou e falou, você vem palestrar no meu evento em Salvador? Eu falei, vou. Peguei o avião e fui. Não perguntei se tinha, o que não tinha, o que ia ser, o que não ia ser. Uma outra empresária do norte de Minas Gerais, a Josi, uma querida contadora maravilhosa, o marido criador de cavalos e adestrador de cavalos. Rafa, eu tenho um evento aqui, me diga a data, eu estarei aí com você. Sábado agora eu fui palestrar na conferência regional do grupo BNI, do BNI ABC, né? São 17 grupos, mais 600 empresas. O Décio Freitas me ajudou demais na minha história no começo, quando eu comecei a empreender. Aliás, foi a BNI que me apresentou o Mastermind. Então, todos os diretores do BNI ABC são formados pelo Mastermind Brasil. São formados por nós. E aí o Décio me ligou um dia, o Décio é quem faz a voz do Ivan Meisner. O Décio me ligou um dia e falou assim, Rafa, como é que está a sua agenda? Eu falei, para você está aberta. Ele falou, olha, falei, para você está aberta. Então quero só ver, sábado dia 3 de junho. Como eu disse, para você está aberta.
Você viria palestrar na conferência de General Beni? Eu falei, estarei aí, é uma honra para mim, obrigado pelo convite. E estava lá. Né? Doutor, eu sei, e ele sabe disso também, que ele pode contar comigo para roer o osso para comer a carne. Eu sei que eu posso contar com ele. Não fosse assim, inclusive, ele não teria estendido o convite para que nós estivéssemos aqui. Claro. Então, é essa aliança entre pessoas em prol de um objetivo principal bem definido, de ajuda mútua, de crescimento, de desenvolvimento, que faz com que as coisas se deem na nossa história e na humanidade. Ninguém constrói nada sozinho. E por último, mas não menos importante, eu quero convidar você que nos assiste, e vocês da mesa também, dia 15, a outra quinta-feira, das 6h30 da manhã às 8h30 da manhã, é a minha apresentação principal no BNI Alphaville, reunião gratuita, online, via Zoom, e eu vou fazer uma palestra sobre como construir uma aliança mastermind. Vai ser algo realmente muito legal. Bacana. Olha, tem muito mais que a gente gostaria de falar, né? Vamos ficar aqui. Muito bom, uma delícia. Mas... Ô, Denis, só lembrar que foram feitas referências aqui a vários livros, a Leis do Triunfo, Uma Trufa em 1000 Lojas depois, Quem Pensa Enriquece. Nós vamos pedir para a Grazi, que é a nossa produtora aqui, colocar na descrição do vídeo todos esses livros, que é bacana, com certeza você vai consumir. Até porque se você puder fazer uma formação lá com o pessoal da Mastermind, vai ser excelente, mas quem puder ler cada uma dessas obras também vai se beneficiar demais, né? E olha como os insights vêm quando nós estamos em espírito de perfeita harmonia. Grazi, eu tenho uma outra sugestão para dar. Para mim, o Empreenda Show, vocês tinham que criar um clube do livro, ver as pessoas assinarem, se tornarem assinantes e vocês mandarem esses livros fundamentais para o desenvolvimento humano para a casa delas, um por mês. Olha, fica bacana, a dica. Pô, bacana. maravilha. Opa, eu ia te pedir uma dica, exatamente. Se fôssemos fazer um clube do livro, qual deveria ser o primeiro livro para quem quiser conhecer mais dos estudos do que o Napoleão Hill diz? Boa, Napoleão Hill foi conselheiro de 2 presidentes americanos, ele foi agente principal da independência das Filipinas, Gandhi se inspirou nos escritos de Napoleão Hill, teve conhecimento nos Estados Unidos, levou para montar o seu movimento na Índia. Napoleão Hill é um autor extraordinário, sem nenhum exagero, mudou a história do século XX da humanidade. Porém, você não pode começar por outro, apesar da pesquisa ser a lei do triunfo, mas você não pode começar por outro, senão Quem Pensa Enriquece, que é o livro de desenvolvimento humano mais lido do século passado. Perfeito. E dos 10 livros mais lidos da história da humanidade, o único de negócios. Muito bom. Maravilha. Bom, a gente não pode deixar de mencionar também que esse nosso podcast Empreende Show é uma realização do Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista de Osasco Região. Quero essa referência, hein? Tá fácil agora. Da Selva, Associação Comercial e Empresarial de Osasco, e da produtora Microondas, que o Paulo Contini está aqui com a gente na mesa. Aquele abração para o Rafael Paes, seu xará também, um cara fantástico, presidente do Sincomércio. Bom nome, né? Já é um bom presságio para que ele seja uma boa pessoa. Rafa, tá fazendo falta aqui na mesa, hein, meu? Para todos os parceiros aqui, nosso muito obrigado, ao Senac também. Queria fazer uma rodada final aqui para cada um pudesse deixar a sua mensagem final, começando por você, Paulo. Ah, legal. Bom, já que falamos do Rafa, ele pode não estar aqui, mas ele já prometeu o almoço, então a gente tem que marcar o almoço, hein, Rafa? Vai ser hoje. É um grande sujeito, tá fazendo falta aqui, mas por glória e honra de Deus, nós temos amigos poderosos, importantes. O Rafa é um deles, né? Que é um secretário adjunto aqui da CETID, uma secretaria importante na cidade, por isso não tem podido vir, mas fica o nosso abraço e a lembrança. E também dizer que depois eu só falo que sim ou que não, mas eu acho que o primeiro mastermind que teve aí foi Jesus, né, cara? De tudo que você está falando, porque aí ele falava, né? Se você se junta aí mais do que 2 pessoas para falar em meu nome, da beleza. Ele na ceia lá, se a gente pensar bem, tem 12 discípulos, as 12 tribos de Israel. Enfim, ele deixou muitos ensinamentos positivos, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que Napoleão Hill ele não descobriu a roda, ele traduziu valores espirituais para cada um de nós. Boa. Agora, é tão legal, me permita só, aqui depois vocês editam, se for o caso. Nimrod, houve um homem na região ali, que ficou conhecido depois como região da Babilônia, que seria o Iraque hoje, havia um homem chamado Nimrod. Esse homem é da geração pós-dilúvio. E esse homem consegue vender muito bem uma ideia. Ele persuadiu as pessoas da época vendendo uma ideia que era a seguinte: nós vamos construir uma torre forte,
bem estabelecida, com alicerces profundos, alta. Nós vamos tocar os céus com essa torre e nós vamos assim, se Deus enviar novamente um dilúvio, nós não vamos morrer. E as obras dos homens vão se sobrepor às obras de Deus. Ele vende tão bem essa ideia, mas tão bem essa ideia, que o relato bíblico da Torá judaica é que era o sentimento daqueles homens em prol dessa mesma ideia, era o pensamento desses homens em prol daquela ideia, uma era a atitude e a palavra na boca daqueles homens em prol daquela ideia. E aí vem a sacada e vem a chave, que é segundo o registro da Torá, Deus teria dito: vou descer e vou confundir a língua deles para que eles não consigam se comunicar, porque um é o sentimento deles, um é o pensamento deles, uma é a atitude deles, logo nada lhes será impossível. Olha só. E aí mais adiante a gente vai falar sobre o poder da comunhão, vai falar dessa passagem de Jesus, vai dizer que onde 2 ou 3 estivessem ali em espírito de perfeita harmonia, ele estaria no meio deles, de que tudo que o homem ligasse na terra em concordância com outro ser humano seria ligado no céu. Então é um princípio espiritual, mas precisa estar em espírito de perfeita harmonia, precisa estar aliançado mesmo e solto de qualquer uma dessas amarras, desses sentimentos tóxicos nossos com relação ao outro. E ter uma boa comunicação, né? Que foi o que Sem impediu dúvida. a Torre de Babel de ir para adiante. frente. Vou lá. Pô, isso aqui daria assunto para mais quantos podcasts? Eu gostei muito, viu? Eu espero que você tenha gostado também. Curta aí no nosso YouTube, no canal do YouTube, Empreenda Show, né? Você foi na onda do Rafael, Empreende Show. Empreende Show, é verdade, Empreende Show. Estou esquecendo até o nome do nosso canal, mas enfim, muito legal estar aqui. Fabião. Primeiramente é uma delícia, né? Ainda mais Verdade. falando de Napoleão Hill, né, Rafa? A gente é fã e olha o show que ele deu, né? Verdade. E o que eu acho mais importante, cada dia aprendendo, olha, eu saí aqui mais sábio. E isso não tem preço, Rafa. Primeira participação aí das pessoas. Eu sou mais tímido daqui, eu sou menos comunicador, eu falo assim, poxa vida, bom. Não pareceu. que privilégio estar na mesa com vocês. Fabião, agora uma coisa. O Rafael falou que ele representa o Napoleão Hill Treinamentos de Osasco para lá, né? Até Itapevi. Até Itapevi. Parece que quero entrar no mercado de Osasco. Alô, Osasco! Pronto. I am here! Por que raios que não estamos aqui ainda, né? Então, vamos conversar. Aliás, dá para fazer até turma aqui na associação comercial Ele tá também. lendo mente. Pois é, então. Você Agora, já me diz leu? uma coisa. Caso a gente entre aqui num alinhamento e façamos uma turma aqui, essa turma de associados, principalmente da Associação Comercial, do Sim Comércio, pode se beneficiar, além de todo o conteúdo e experiência, de algum valor também diferenciado para eles? Sem dúvida há essa possibilidade, sim. Porque aqui o negócio é descontinho, né? Não foi o Paulo que pediu dessa vez. Né? Sem dúvida alguma, e eu quero dizer a vocês que tudo aqui vai se alinhando. Olha como é que são as coisas. Nós vamos lançar um projeto chamado Mastermind Eu Sou, onde você vai poder ter acesso e conhecer todos os empresários já formados pela marca. Nós vamos convidar para eventos e queremos realizar esse evento justamente aqui em Osasco. Então se prepare, além de tudo, você vai estabelecer... Imagine o seguinte, dentro da turma já existem inúmeras possibilidades. Você fica durante 12 semanas em profunda imersão com 32 grandes empresários, estabelecendo vínculo profundo com eles. Então, muita coisa surge a partir das turmas, né? Minha turma saiu casamento, separação, investimento na empresa do outro, contratação da empresa do outro, startups. Não dá para dizer que é uma A transformadora. pessoa se demitiu. A Fabiana Dias, estive com ela sábado, um beijo, pediu demissão durante o processo da minha turma. Tá. Ela falou, o que eu estou fazendo na minha vida? Pediu demissão, abriu o Open Lab Coworking em São Bernardo. Hoje já tem 2 unidades do Open Lab Coworking, 2 unidades da Open Lab Imóveis. Está estourada lá, o grupo do Grupo BNI Exponencial, foi presidente na última gestão. Então, assim, nós vamos ter a possibilidade ainda de ter um clube exclusivo de relacionamento entre os membros com todos os empresários já formados pela marca, e nós podemos e queremos realizar esse evento aqui em Osasco, e eu quero, claro, óbvio, vir para Osasco. Aliás, corretores de imóveis de Osasco, por favor, me ajudem também a vir para cá, para a região, não é? Eu quero me mudar para cá o quanto antes, para não ter que acordar às 6 horas da manhã para vir para o podcast, foi gravado às 9. Tá fácil. Como essa fala deles é minha, que eu que peço desconto, senhor vai fazer descontinha para nós? Eu pensei que já era o dele, você vem e pede mais desconto, é isso? Uma época eu trabalhei na Europa, né? Minha esposa disse que caiu no
no engano, né? Eu falei, por quê? Foi porque você disse que trabalhava na Europa, eu achei que você morava fora do país. Não, era nos purificadores de água Europa. E era mesmo. Tá certo. E uma vez nós fizemos uma feira, e eu me lembro até hoje, porque aí nós chegávamos, se nós não conseguíamos quebrar a objeção do cliente, o que eu fazia? Eu virava para o Fábio e falava assim, peraí, então, eu não consegui sanar todas as suas dúvidas, deixa eu chamar aqui o meu supervisor. E vinha o Fábio e falava, e se não desse, chamava o outro. E eram todos vendedores. Aqui assim também, você me pediu um desconto para eu chegar lá no 10%, agora vem você para querer que eu chegue em 20%. É que essa questão do pedir desconto já está na nossa mente mestra, entendeu? Então quem acessa fala. Fabião, desculpa, interrompi suas palavras. Não, tá tudo, pode ficar à vontade para concluir. Tá tudo certo. Não, maravilhoso compartilhar com vocês. Eu sou fã do Empreende Show porque Osasco tem que movimentar os empresários daqui, essa cidade maravilhosa, e vocês estão unindo os empresários, né? A gente está conhecendo os empresários de Osasco e fortalecer cada vez mais nossa comunidade. E essa ideia, Rafa, de trazer, tô jogando pro universo. Vambora. O Mastermind para associação comercial, com essas mentes aqui que eu conheço, não tem erro. Opa, conte comigo. Tá tudo certo, é sucesso. Tá a palavra, tá gravado. Tá gravado, beleza. beleza. É sucesso, não tenho dúvida. Conhecendo o Denis como eu conheço, visionário como ele é, querendo o bem da nossa cidade, do empresariado. Só se o Denis estiver na turma. Ele vai, eu já tô fazendo a propaganda. Pô, quem sabe a gente trata disso no almoço que o Fábio vai pagar. Fábio, muito obrigado, cara. Para nós que é uma honra você tá com a gente aqui. Você é uma pessoa tão querida aqui, um exemplo de pessoa, porque você, além de sucesso empresarial, eu destaquei muito isso no episódio 43 do Empreende Show, Rafael, que ele fez parte, que deu uma entrevista. É uma pessoa que faz muito bem para as pessoas. Ele se alimenta dessa energia positiva de fazer o bem. Isso é muito legal. E você não fica falando para todo mundo que está fazendo também, né? Então, por isso que é legal a gente destacar pessoas que assim o fazem. Parabéns e muito obrigado mais uma vez. Agora sim, Rafael, sua palavra final, meu amigo, para terminar. De tantas que você trouxe bacanas para nós aqui, sua mensagem para os nossos telespectadores aqui do Empreende Show. Quero agradecer a vocês, agradecer ao Fábio. O Fábio deixa sempre um rastro de bondade, de alegria, de transformação por onde passa. Obrigado. Quero agradecer a vocês, claro, obviamente, por terem compartilhado e aceito essa ideia, não é? Toda ideia maluca precisa de alguns comparsas, então muito obrigado por vocês terem concordado. Quero agradecer a todos vocês, toda a equipe de produção que tão atenciosamente entrou em contato comigo para pegar todas as informações. Impressionante como a gente se sente bem aqui entre vocês. Isso é muito, muito bom e não é qualquer lugar que a gente se sente assim, não. Então, muito obrigado e quero, obviamente, convidar você. Eu tenho uma turma começando agora em Alphaville, no próximo dia 26/6. 26/6, serão 12 segundas-feiras, das 19 às 23 horas. Alameda Madeira 222, 14º andar, auditório da Connect TV em Alphaville. Você é o meu convidado, são as últimas 6 vagas, isso não é gatilho de vendas. Nós trabalhamos com um número mínimo de pessoas de 32. Então eu quero convidar você para estar conosco na próxima turma do treinamento Mastermind Lince de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz, a metodologia que mais formou líderes no mundo, a metodologia de Napoleão Hill. E claro, fazendo votos de que tudo aquilo que nós conversamos aqui frutifique e haverá, claro, boa intenção minha e de todos que estão na mesa para que logo, quiçá, já no mês de agosto, no mês de julho, nós tenhamos uma turma aqui em Osasco para atender a vocês no treinamento Lince, liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz, nessa associação comercial tão conceituada que é a Associação Comercial de Osasco. Obrigado a todos, espero que de alguma maneira eu tenha feito a diferença, compartilhado o que compartilhei, claro, com essas pessoas extraordinárias, com essas mentes brilhantes dentro deste programa, deste podcast. Obrigado. Para os entrevistados que participam aqui, que tem essa habilidade muito boa de comunicação, como você tem, fez o seu merchan, a gente pede um desconto adicional. Poxa, pensei que você ia me dar a caneca. Até eu fiquei com vontade de comprar. Não, a caneca é a Grazi que define se a pensei que ia me dar a caneca. Para ganhar a caneca. Valeu, Rafael. Valeu, Fábio. Paulo, obrigado. Mais uma vez, belo programa. Valeu, especialmente Denis. Obrigado a você que nos acompanha aqui no Empreende Show semanalmente. Atenção, semana que vem tem mais. Foi bom? Semana que vem também vai ser legal. Um abraço, até mais. Vamos empreender. Tchau, tchau. Até mais, gente.